Meu nome é Thaís, e por muito tempo acreditei que algumas pessoas nascem destinadas a ocupar o centro de tudo, enquanto outras aprendem, sem nunca terem escolhido, a viver nas bordas, observando, escutando e tentando não incomodar. Desde que me entendo por gente, essa sempre foi a minha posição dentro da minha própria casa, a borda silenciosa de uma família que parecia funcionar apenas quando eu me retraía, me moldava e diminuía até caber em espaços que nunca foram feitos para mim. Crescer ali era como tentar florescer em solo duro, possível, talvez, mas doloroso e lento, invisível aos olhos de quem regava apenas a planta da frente. Minha irmã, Márcia, sempre foi a grande estrela da casa. Ela tinha uma presença que parecia ocupar todos os cômodos, risos altos, histórias intermináveis, elogios constantes vindos de todos os lados. Quando ela descia as escadas pela manhã, com passos confiantes e cabelo impecável, meus pais iluminavam o rosto como se estivessem diante de um milagre cotidiano. Enquanto isso, eu permanecia ali, sentada à mesa, comendo devagar, tentando fazer parte de conversas em que minha voz passava despercebida, como se fosse apenas um sopro de vento desviando de algo mais importante. Eu ouvia minha mãe dizer quase todos os dias: Márcia, você nasceu para brilhar. E quando eu aparecia na porta, sempre havia um: ah, você já acordou? Dito sem olhar para mim, como se minha presença fosse apenas uma coincidência. Eu aprendi a crescer sozinha antes mesmo de entender que isso não era normal. Minhas roupas eram sempre as que sobravam da Márcia, vestidos que já não serviam nela, camisetas desbotadas, calças com a barra torta. Minha mãe jamais parava diante do espelho para arrumar meu cabelo ou perguntar se eu gostava do que estava vestindo. Ela fazia isso apenas com a minha irmã, ajeitando cada fio como quem molda uma obra de arte delicada. Eu assistia a tudo da porta entreaberta, segurando a vontade de entrar e perguntar se algum dia teríamos um momento assim. Mas engolia essa vontade para não ouvir a frase que já tinha sido dita tantas vezes: agora não, Thaís, estou ocupada. Quando meu pai chegava do trabalho, guardava os melhores sorrisos para Márcia. Perguntava sobre suas notas, seus amigos, seus planos para o futuro. E eu, mesmo sentada a poucos centímetros deles, às vezes era incapaz de conseguir um simples "como foi seu dia?". Quando perguntava algo para mim, era sempre sobre tarefas, responsabilidades, nunca sobre sentimentos. Arrumou seu quarto? Era sua pergunta mais frequente. Nunca, você está feliz? Ou, o que você quer para si? Era como se o meu valor estivesse ligado apenas à utilidade doméstica, como se eu existisse para manter a ordem e não para ser amada. Eu me refugiei nos livros e nos cadernos porque eles foram os únicos lugares onde encontrei espaço para existir sem pedir licença. Escrevia histórias onde meninas como eu eram vistas, queridas, protegidas. Personagens que tinham alguém para perguntar se estavam bem, alguém que percebia quando elas choravam. Passava horas trancada no meu quarto, criando mundos onde eu não precisava me encolher para caber. Mas, mesmo ali, nos meus próprios mundos inventados, a sombra de Márcia às vezes invadia, porque eu não conseguia evitar imaginar como seria ter metade do brilho que ela tinha aos olhos dos meus pais. Crescer naquela casa exigia uma sensibilidade que ninguém ali parecia compartilhar. Eu lia tudo nos silêncios, os olhares desviados, os suspiros impacientes, as portas semiabertas que deixavam escapar conversas curtas demais quando eu me aproximava. Aprendi a perceber o exato momento em que minha presença deixava alguém desconfortável. Era como se eu fosse um lembrete incômodo de algo que ninguém queria admitir. Talvez fosse porque eu era diferente da Márcia em tudo: ela era a tempestade, que eu, a brisa. Ela ocupava espaço, que eu procurava não incomodar. E ainda assim, por mais que eu tentasse ser silenciosa, parecia sempre errada de algum jeito. Havia noites em que o peso se tornava grande demais. Eu deitava com o rosto no travesseiro, tentando abafar o som da minha própria respiração para não chamar a atenção de ninguém, e me permitia chorar baixinho. Não chorava por birra, nem por querer algo impossível, chorava por sentir falta de algo que eu nunca realmente tive: o amor simples de ser filha. Quem nunca teve, não sabe como dói perceber que deseja algo tão básico. Nessas noites, repetia para mim mesma que precisava ser forte, que um dia eu encontraria um lugar onde alguém realmente me enxergaria. Mas, por mais que o tempo passasse, eu continuava ali,
a menina que ocupava as bordas. E o mais cruel é que, em algum ponto da minha adolescência, comecei a acreditar que era exatamente esse o lugar que eu merecia. O tipo de pensamento que só nasce quando alguém é empurrado para o canto tantas vezes que começa a achar que pertence a ele. Eu não sabia, naquela época, que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Que aquele sentimento de ser invisível, silencioso e pequeno seria o combustível que me faria romper tudo o que me prendia. Mas naquele primeiro momento, naquele período em que tudo parecia estático, eu era apenas isso, a menina invisível tentando sobreviver dentro de uma casa onde todos brilhavam, menos eu. A adolescência chegou sem pedir licença, trazendo o peso de entender cedo demais que crescer não significava ganhar voz naquela casa, significava apenas aprender a suportar melhor o silêncio. Enquanto outras meninas falavam de festas, primeiras paixões e sonhos universitários, eu contava horas em ônibus lotados indo para o pequeno mercado do bairro onde consegui meu primeiro emprego de meio período. Trabalhar parecia a única forma de me dar algum tipo de propósito, afinal, se eu não podia ser amada ali dentro, pelo menos poderia ser útil. Eu entregava meu salário quase todo em casa, ajudando nas contas que ninguém nunca mencionava na frente de Márcia, como se o esforço também precisasse ser invisível. Meu pai aceitava o dinheiro com um simples "bom, assim você aprende o valor das coisas". Nenhum agradecimento, nenhuma pergunta se aquilo era pesado demais para alguém tão nova. Eu aprendia, dia após dia, a viver como se estivesse sempre invadindo um espaço que não me pertencia. Quando chegava cansada do trabalho e tentava sentar na sala para assistir televisão, minha irmã fazia comentários sobre o barulho da minha respiração, sobre a forma como eu sentava, sobre como eu ocupava espaço demais. Às vezes dizia rindo: "Você devia ficar mais quieta, Thaís". E eu ficava. Sempre ficava. Voltava para o quarto, fechava a porta e lidava sozinha com aquela sensação constante de estar sobrando em todos os lugares. Na escola, eu continuava sendo a aluna aplicada, aquela que sempre entregava tudo em dia, que nunca causava problemas. Professores elogiavam meu desempenho, mas ninguém parecia imaginar que por trás das boas notas existia uma menina segurando a própria solidão com as mãos trêmulas. Eu não trazia amigos para casa. Tinha vergonha daquela dinâmica silenciosa, dos olhares frios, da ausência de conversas à mesa. Evitava perguntas como são seus pais, porque não sabia como explicar que tinham pais que moravam na mesma casa e, ainda assim, pareciam tão distantes quanto estranhos. Com o passar dos anos, fui me tornando especialista em não pedir nada. Não pedia roupas novas. Não pedia passeios. Não pedia presentes de aniversário. Observava Márcia receber tudo com naturalidade, como quem respirava privilégios sem perceber. Minha mãe suspirava quando eu tentava falar algo sobre minhas vontades e cortava com um "não é momento de gastar". O curioso é que sempre havia momento para gastar quando o pedido vinha da outra filha. O pouco que eu sonhava era feito em segredo. Planejava estudar fora da cidade, trabalhar para me manter, talvez alugar um pequeno apartamento onde pudesse existir sem precisar diminuir meu tamanho emocional. Guardava parte do salário escondido em uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa. Minhas pequenas economias eram um símbolo de uma liberdade futura ainda distante, mas possível. Aquela caixa era meu segredo mais precioso, meu lembrete silencioso de que eu estava construindo uma saída, tijolo por tijolo, nota por nota. Mesmo em meio a tudo isso, eu ainda alimentava uma esperança quase infantil. Pensava que talvez, quando eu crescesse mais um pouco, quando me tornasse adulta, meus pais finalmente olhariam para mim de verdade. Talvez eu só precisasse esperar mais. Talvez eu fosse notada no dia em que deixasse de ser a pequena e me tornasse alguém digna de orgulho. Esse pensamento era doloroso, mas era o que me mantinha de pé. Todas as noites, deitada na cama, repetia mentalmente que as coisas mudariam. Que alguma virada surgiria, mesmo que eu ainda não enxergasse como. Mas a verdade começou a se revelar em gestos sutis, meus aniversários passando quase sem comemoração, nenhuma surpresa, nenhum bolo especial, apenas um parabéns apressado e um jantar comum. Enquanto isso, o aniversário de Márcia sempre era tratado como evento. Eu ajudava a organizar mesas, decorar a sala, guardar cadeiras emprestadas dos vizinhos,
participava da alegria dos outros. Foi nesse ritmo, entre trabalho, escola, silêncios e pequenas economias escondidas, que percebi algo fundamental. Eu já estava crescendo sem pertencer àquela família havia muito tempo. Eu só não tinha coragem de admitir. Afinal, admitir significava aceitar que talvez eu nunca fosse amada ali dentro da forma que sempre desejei. Significava abandonar a última ilusão confortável que me fazia continuar tolerando tudo. E mesmo assim, eu ainda resistia à ideia de soltar completamente essa esperança. Porque, no fundo, admitir que ninguém mudaria por mim também significava aceitar que eu teria de mudar sozinha, sem apoio, sem aplausos e sem olhar para trás. Os dias começaram a adquirir um peso diferente, como se algo invisível estivesse se formando ao meu redor sem que eu soubesse exatamente o que. Eu sentia no ar uma mudança que não conseguia explicar, aquele tipo de tensão que não se anuncia em palavras, mas em silêncios fora do lugar, portas fechadas com pressa e conversas interrompidas no meio de frases quando eu surgia no corredor. Bastava eu encostar o pé na sala para as vozes se calarem, os olhares se moverem rápido, e alguém sempre arranjava uma desculpa qualquer para sair. Andar pela casa passou a ser como atravessar o cenário de algo secreto do qual eu claramente não fazia parte. Comecei a notar pequenos detalhes que antes talvez eu tivesse ignorado, envelopes pálidos deixados sobre a mesa e retirados apressadamente assim que eu aparecia, papéis dobrados escondidos dentro de pastas que nunca tinham existido naquela casa, telefonemas longos feitos atrás da porta do escritório do meu pai, sempre com o tom de voz baixo demais para que eu ouvisse qualquer palavra. Uma tarde, quando voltei do trabalho mais cedo, ouvi meu nome ser citado em um sussurro no fundo da sala. Parei no corredor, com o coração acelerado. Em seguida, silêncio absoluto. Quando entrei, minha mãe fingiu estar arrumando a estante. Meu pai mexia no celular. Márcia sorria daquele jeito falso que ela usava quando sabia de algo que eu desconhecia. Ela comentou apenas: "Você anda ouvindo coisas demais, Thaís." Mas eu não tinha ouvido demais, eu tinha ouvido o suficiente para sentir que algo estava errado. As visitas também mudaram. Pessoas que eu não conhecia começaram a aparecer em casa, geralmente acompanhadas do meu pai, sempre com roupas sociais e semblantes sérios demais. Eles falavam baixo, sentavam-se na sala ou no escritório e fechavam quase sempre a porta. Se eu passava por perto, minha mãe me interceptava com uma ordem qualquer: "Vai arrumar o seu quarto", ou "Confere se o lixo já foi colocado para fora." Tudo era motivo para me afastar das conversas. Tudo parecia feito para garantir que eu não estivesse presente quando os assuntos importantes aconteciam. À noite, sozinha no quarto, eu tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça silencioso, mas nenhuma delas se encaixava completamente. Não fazia sentido haver tanto segredo sobre coisas simples. E, ainda assim, nada naquela casa era realmente simples quando se tratava de mim. Minha mente começou a criar cenários, alguns absurdos, outros assustadoramente plausíveis, e todos terminavam da mesma forma: eu ficava de fora. Essa percepção não era novidade, mas agora parecia mais concreta, mais perigosa, como se aquele isolamento estivesse prestes a assumir uma forma definitiva. Márcia também mudou o comportamento. Passou a me observar mais, como quem mede território. Às vezes fazia perguntas estranhas, com um tom casual demais para ser comum: "Você anda guardando dinheiro, ou tá pensando em ir embora de casa, é?" Eu respondia com evasivas, sem entender por que aquelas questões surgiam repentinamente. O olhar da minha irmã sempre demorava alguns segundos a mais do que o necessário, e havia algo novo ali, uma inquietação misturada com coisa pior: expectativa. Nos jantares, eu percebia trocas de olhares entre meus pais e Márcia, pequenos acenos sutis de cabeça, às vezes acompanhados de um breve sorriso tenso. Eu estava presente, mas completamente ausente ao mesmo tempo. Ninguém falava comigo sobre planos, nem sobre o futuro. Meu aniversário de 18 anos se aproximava, e o tema simplesmente não surgia. Nenhum comentário sobre comemoração, nenhum planejamento, sequer uma pergunta do tipo: "Você quer fazer algo especial?" Era como se aquela data tivesse deixado de existir para todos, menos para mim. E isso começou a me causar um desconforto profundo, quase físico. O silêncio se tornou pesado demais.
Eu passava pelos corredores e sentia como se estivesse cruzando uma espécie de fronteira invisível. Algo estava sendo construído naquelas paredes sem o meu conhecimento, algo que envolvia meu nome, minhas escolhas, minha vida. E, sem saber exatamente o motivo, eu comecei a sentir medo, não um medo infantil, mas aquele frio mais fundo, que avisa quando algo importante está prestes a acontecer. Nas madrugadas, eu quase não dormia. Ficava encarando o teto, tentando lembrar se havia feito algo de errado, algo tão grave que justificasse aquele afastamento ainda maior. Mas não havia nada. Eu era apenas eu. E isso sempre tinha sido suficiente para me deixar à margem. Foi então que compreendi, mesmo sem provas, que aquele segredo em movimento não era um assunto qualquer. Havia algo sendo decidido sobre mim, sem mim. Algo grande demais para ser ignorado. O silêncio daquela casa tinha mudado de natureza, deixará de ser apenas frieza cotidiana e se tornado um presságio. E, naquele momento, sem saber exatamente o que me aguardava, senti com clareza dolorosa, eu estava sendo excluída de algo que definiria meu destino. Eu acordei com um silêncio tão estranho que, por alguns segundos, pensei ter ficado surda. Não era o silêncio comum daquela casa, pontuado pelos passos apressados de alguém ou pelo rádio baixo ligado na cozinha. Era um vazio absoluto, denso, como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora das paredes. Meu despertador marcava cedo demais para um aniversário, mas algo estava fora do lugar, ninguém tinha passado pelo corredor, nenhuma porta havia sido aberta, não senti o cheiro de café vindo da cozinha. Levantei com cuidado e encostei a mão na maçaneta do quarto sentindo uma inquietação que não sabia explicar. Caminhei pelo corredor e notei a ausência de tudo, camas arrumadas, quartos vazios, banheiro em silêncio sepulcral. Chamei pelos meus pais e por Márcia, não ouvi resposta alguma. A casa inteira parecia congelada, como se tivesse sido abandonada às pressas, deixando para trás apenas móveis imóveis e ecos de uma vida que, naquele momento, não existia para mim. Desci as escadas lentamente, sentindo o coração bater cada vez mais forte, até chegar à cozinha. A mesa estava limpa demais, sem nenhuma xícara fora do lugar. A televisão desligada. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Peguei o celular e não encontrei mensagens, nem ligações perdidas. Nenhuma lembrança do meu aniversário. Nenhum parabéns. Nada. O vazio agora tinha peso, e esse peso se transformou em um nó na garganta que eu precisei engolir para não cair em choro ali mesmo. Abri a geladeira e preparei café para mim sozinha, tentando distrair as mãos tremendo com tarefas simples, colocar água para ferver, separar o pó, encaixar o filtro. O barulho da água caindo dentro da garrafa térmica ecoou pela cozinha como algo exageradamente alto naquela ausência completa de vozes. Cada pequeno som me lembrava que eu estava sozinha naquela casa grande demais para um único corpo. Foi quando meu telefone vibrou. O nome de uma tia distante apareceu na tela. Atendi quase sem respirar, e logo ouvi uma voz insegura do outro lado. Thaís, eu não devia te ligar, mas achei errado você não saber. Meu corpo inteiro gelou. Apoiei-me na pia, tentando me equilibrar enquanto perguntava o que estava acontecendo. Veio então a revelação que mudou tudo, eles estavam reunidos com um advogado para alterar o testamento. Não era uma reunião qualquer, era uma decisão definitiva. A família havia se unido em particular para me excluir completamente da herança. Meu nome estava sendo apagado de algo que, até então, eu acreditava que também me pertencia por direito. Eu desliguei o telefone sem conseguir dizer mais nada. Não chorei. O choro parecia pequeno demais para a dimensão daquela traição. Senti um vazio súbito, tão intenso que parecia fisicamente pesado. Caminhei até a sala e sentei no sofá, encarando a parede onde estavam fotos antigas da família, alguns retratos desfocados da infância, todos sempre em torno de Márcia, sempre com aquele sorriso em primeiro plano. Eu aparecia apenas em alguns cantos de imagem, meio cortada, meio esquecida. Olhar para aquilo naquele momento foi como confirmar tudo o que sempre senti. Eu nunca ocupei o centro nem da memória daquela família. Respirei fundo várias vezes até a tontura ceder. Em vez de chorar, algo diferente começou a crescer dentro de mim, uma clareza fria,
inesperada. Eles tinham feito uma escolha. E aquela escolha me machucava, mas também me libertava. Pela primeira vez, percebi que eu não precisava mais esperar nada de quem nunca me ofereceu coisa alguma. O silêncio daquela casa já não me esmagava, e ele me organizava por dentro, como se eu estivesse finalmente escutando a mim mesma em vez de todos eles. Terminei de beber o café devagar, cada gole marcando uma decisão silenciosa sendo construída dentro de mim. Caminhei até o quarto, abri a gaveta onde escondia meus documentos e sentei na ponta da cama olhando para minha certidão de nascimento. Era meu aniversário de 18 anos. Eu era, oficialmente, uma adulta, e a dor que senti veio acompanhada de uma percepção estranha. Naquele mesmo dia tinham tentado me tirar tudo, mas, sem saber, tinham me entregado liberdade. Voltei para a cozinha com passos firmes, peguei o telefone novamente e procurei o número de um escritório de advocacia que já tinha visto anunciado no centro da cidade. Enquanto discava, senti o coração acelerar, mas não por medo, por determinação. Quando atenderam, minha voz saiu muito mais firme do que eu esperava. Preciso que esta casa seja vendida em 12 horas. Depois de desligar a ligação, fiquei alguns segundos olhando para a tela escura do celular, como se estivesse tentando enxergar ali algum sinal de que eu havia acabado de cruzar uma linha sem volta. Minhas mãos ainda tremiam, mas por dentro algo tinha mudado, não era mais o tremor do abandono, e sim o da coragem recém-descoberta. Respirei fundo, passei os dedos pelo cabelo e finalmente me levantei do banco da cozinha. Caminhei pela sala vazia com outro olhar, não mais o olhar da menina que sempre se sentiu pequena naquele espaço, mas o de alguém que começava a perceber que aquela casa também podia ser território meu, mesmo que eu nunca tivesse sido tratada como dona de nada ali. O telefone tocou cerca de 20 minutos depois. O número era desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Do outro lado, uma voz profissional se apresentou, o advogado responsável pela venda expressa que eu havia solicitado. Ele pediu meus dados, confirmou minha idade, ouviu minha história em silêncio e, então, fez uma pergunta que mudou completamente o rumo daquela manhã. A senhora sabe que o imóvel está registrado em seu nome, não sabe? Senti o fôlego desaparecer. Me sentei imediatamente no sofá, tentando processar o que ele acabará de dizer. Eu não sabia. Nadinha. Ele explicou, com calma, que havia uma disposição legal deixada por meu avô anos atrás, registrada em cartório, determinando que aquela casa seria minha assim que eu atingisse a maioridade. A família inteira sempre soubera disso, menos eu. Enquanto ele falava, minha mente percorreu rapidamente todas as lembranças do meu avô, o jeito quieto, mas atento, como ele sempre me observava desenhar na varanda, os pequenos presentes sem data especial, o carinho tímido com que me chamava pelo nome completo. Na época, eu pensava que aquilo era só gentileza de um senhor solitário. Agora, eu entendia, ele tinha me enxergado quando ninguém mais enxergou. O advogado foi direto. Qualquer tentativa de alteração do testamento feita pela minha família naquele momento era ilegal. Eles não podiam mexer em nada relacionado ao imóvel sem o meu consentimento formal, e eu, recém-maior de idade, era a única proprietária legítima da casa. Eu ouvi tudo com o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Pela primeira vez na vida, eu não estava em desvantagem. Eu tinha algo que ninguém ali podia tirar de mim. Desliguei a ligação em estado de choque leve. Caminhei até a janela e olhei para o jardim da frente, aquele espaço que eu tantas vezes varri, reguei, cuidei, sem jamais me sentir parte daquilo. Um sorriso involuntário surgiu no canto dos meus lábios. Não era alegria plena, era algo mais profundo, um tipo de justiça que chegava tardia, mas chegava. A realidade se reorganizava ao meu redor de forma tão rápida que eu sentia vertigem. Pouco depois, recebi por e-mail os documentos que comprovavam tudo: matrícula do imóvel, cópias autenticadas, registros antigos com datas e assinaturas. Li cada linha com atenção, como quem lê não apenas palavras, mas uma sentença de existência. Meu nome estava ali, em letras oficiais, impresso em papéis que diziam, sem rodeios, aquela casa era minha. Não chorei. Mais uma vez, não senti vontade de chorar. A dor ainda existia,
mas agora dividia espaço com algo muito maior: poder. Um poder silencioso, discreto, mas sólido. Eu não precisava correr para esfregar aquela descoberta na cara de ninguém. Não precisava provar nada em voz alta. Eu tinha documentos e, mais importante, uma consciência nova dentro de mim. Voltei a entrar em contato com o advogado para confirmar o procedimento da venda. Ele reforçou que tudo poderia ser iniciado imediatamente, desde que eu assinasse os próximos formulários e enviasse os documentos pessoais. Eu autorizei sem hesitar. Pela primeira vez, eu não agia em reação à família, eu agia por mim. Cada clique de confirmação, cada formulário preenchido, era um tijolo arrancado daquele passado que me mantinha presa. Ao finalizar os envios, me afastei do computador e caminhei lentamente pela casa, tocando os móveis, observando os quadros tortos nas paredes, memórias que nunca foram totalmente minhas. Aquela estrutura gigantesca, onde eu havia me feito pequena por tantos anos, agora parecia menor do que eu. E dentro de mim crescia uma certeza quase calma: o destino deles estava fora das minhas mãos, mas o meu, finalmente, tinha passado para elas. O som da chave girando na fechadura ecoou pela sala como um aviso de guerra. Eu estava sentada à mesa, com algumas folhas impressas espalhadas diante de mim, tentando organizar pensamentos que ainda pareciam correr em direções opostas dentro da minha mente, quando ouvi passos apressados atravessando o corredor. A porta se abriu quase de uma vez, e meus pais entraram primeiro, seguidos por Márcia. O choque estampado no rosto deles ao me ver ali, tranquila e à espera, foi tão intenso que por um breve instante ninguém conseguiu dizer nada. Houve apenas um silêncio pesado, o tipo de silêncio que não se constrói em anos, mas em segundos de medo. Minha irmã foi a primeira a se mover, cruzando os braços com aquele ar de superioridade que sempre usará comigo. Ela quebrou o clima com um meio sorriso tenso. Então, você soube. Não perguntei como, nem porquê. Apenas confirmei com a cabeça, observando a mudança sutil nas expressões dos meus pais, a forma como evitavam olhar para mim diretamente, como se o chão fosse mais interessante do que a filha que haviam ferido. Meu pai pigarreou antes de falar, tentando construir uma autoridade que não tinha naquele momento. Thaís, isso tudo é um mal-entendido. Ouvir aquela frase acendeu uma chama estranha no meu peito, não de raiva explosiva, mas de indignação lúcida. Mal-entendido? Nada no abandono vivido por mim ao longo da vida tinha sido acidental. Nada da exclusão era fruto de confusão. Tudo sempre foi escolha. Minha mãe aproximou-se lentamente, com um olhar que misturava culpa e preocupação com a própria imagem. Sua voz saiu baixa: nós só queríamos fazer o melhor para a família. Era curioso como a palavra família nunca parecia incluir o meu nome. Encostei a ponta dos dedos na mesa, sentindo a madeira fria sob a pele, tentando manter o controle da respiração para que minha voz não saísse trêmula quando finalmente falei. Disse a eles que sabia da tentativa de alteração do testamento, que estava ciente da verdadeira titularidade da casa e que tudo aquilo não podia acontecer sem a minha autorização. Márcia deu um passo à frente, o rosto se transformando rapidamente naquilo que eu nunca tinha visto tão claramente: puro pânico. Ela soltou, quase sem pensar: isso não é justo. A palavra me fez sorrir, amargo. Injusto, tudo o que sempre vivi era injusto. Pela primeira vez, a injustiça tinha mudado de lado. Meus pais começaram a falar ao mesmo tempo, tropeçando em justificativas que se confundiam. Diziam que estavam apenas organizando o futuro, que eu era jovem demais para entender certas decisões, que Márcia precisava de mais apoio. Cada frase deles parecia costurar anos de negligência em desculpas frágeis, rasgáveis ao menor toque da verdade. Conforme falavam, algo em mim se fortalecia, não era dureza fria, mas uma serenidade absolutamente nova, construída justamente pela certeza de que eu não precisava mais da validação deles. Eu escutei tudo até o fim. Ouvir sempre havia sido meu maior talento, afinal. Quando o falatório cessou, deixei que um breve silêncio se instaurasse antes de falar. Minha voz saiu firme, surpreendentemente clara: vocês me ensinaram a sobreviver sem carinho. Agora estão vendo o resultado. Vi meus pais se entreolharem, sem respostas prontas. Márcia desviou o olhar pela primeira vez em anos.
Contei para eles tudo o que guardei em silêncio desde criança, a solidão constante, as comparações, os aniversários esquecidos, o peso de sempre precisar ser suficiente sem nunca ser reconhecida. Não gritei, não chorei. Falei com a tranquilidade de quem finalmente se permite existir sem máscaras. Cada palavra minha parecia desmontar pouco a pouco o pedestal em que eles sempre colocaram a dinâmica daquela casa. Quando terminei, ninguém conseguiu responder de imediato. Havia algo no ar, não era tristeza nem raiva, mas um tipo cru de realidade finalmente exposta. Eu me levantei devagar, juntei as folhas sobre a mesa e disse com firmeza que a venda seguiria conforme combinado, que a decisão estava tomada, e que aquela conversa não era um pedido de permissão, era apenas um comunicado. Enquanto eu caminhava em direção ao meu quarto, ouvi minha mãe chamar meu nome em um tom que nunca tinha usado antes, carregado de um tipo de arrependimento tardio: Thaís. Eu não respondi. Não por vingança, mas porque, naquele momento, eu compreendi algo essencial. Algumas palavras chegam tarde demais para reconstruir pontes que nunca foram erguidas. E eu não precisava mais atravessar para o lado deles. Pela primeira vez, eu estava exatamente onde sempre deveria ter estado, do meu próprio lado. Quando acordei no dia seguinte, a casa parecia diferente, não porque os móveis tinham mudado de lugar, nem porque as luzes estavam apagadas, mas porque, pela primeira vez, eu era capaz de olhar para aquelas paredes sem sentir que elas me engoliam. A venda já estava em andamento, e eu tinha uma lista de documentos para assinar nas próximas horas. Ao caminhar pelos cômodos, percebi que não havia tristeza em deixar aquele espaço para trás, havia apenas uma sensação de fechamento, como se cada canto finalmente devolvesse o que me foi tirado em silêncio: dignidade. A notícia da impossibilidade de alterar o testamento, somada ao fato de que eu tomara o controle da casa, se espalhou mais rápido dentro da família do que qualquer tragédia. Meus pais passaram a caminhar pela casa com uma mistura de constrangimento e tentativa desesperada de normalidade. Eles ainda não sabiam exatamente como lidar comigo, agora que eu não era mais a menina que aceitava tudo calada. Meu pai tentou se aproximar primeiro. Encontrei-o na cozinha, sentado com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, incapaz de me encarar diretamente. Ele soltou um suspiro pesado antes de dizer: "Eu nunca pensei que isso chegaria a esse ponto." A frase ficou suspensa no ar, incompleta, como tantas outras conversas que nunca tivemos. Ele parecia menor, como se a autoridade que sempre carregou fosse apenas um papel ensaiado e, agora, rasgado. Havia arrependimento nos olhos dele, mas não o suficiente para transformar anos de ausência em presença. Eu respondi apenas que cada escolha tem consequências, e saí da cozinha sentindo que, pela primeira vez, ele realmente entendeu o impacto de tudo. Minha mãe demorou mais. Ficava pelos cantos, me observando como se tentasse encontrar a filha submissa que ela sempre moldou. À tarde, ela bateu na porta do meu quarto. Quando entrei e a deixei entrar, ela me encarou com um olhar que eu quase não reconheci: fragilidade. "Eu deveria ter sido uma mãe melhor para você." A voz dela vacilou, como se fosse a primeira vez que admitia alguma falha. Mas era uma culpa tardia, e embora sincera, não tinha força para reconstruir o que nunca existiu. Eu disse calmamente que não guardava ódio, mas que também não esperaria mais por um tipo de amor que sempre foi prometido e nunca entregue. E, finalmente, Márcia. Minha irmã entrou no quarto sem bater, como sempre fez a vida inteira. Mas, dessa vez, não havia arrogância. O rosto dela estava manchado de choro, o orgulho quebrado. Ela se sentou na beira da cama, o queixo trêmulo, e disse numa voz que nunca ouvi antes: "Eu só queria tudo o que era mais fácil para mim. Nunca pensei no peso que isso colocava em você." Mesmo que suas palavras não fossem uma justificativa verdadeira, eram uma confissão inédita, e talvez a única que ela fosse capaz de dar. Não havia ódio em mim por ela, apenas um esgotamento grande demais. Respondi que ambas éramos resultado do ambiente em que crescemos, ela, moldada para ser o centro, e eu, moldada para desaparecer. Você só aceitou o papel que te deram. Eu também. Ela baixou os olhos e não disse mais nada. As horas seguintes foram dedicadas à assinatura da venda, à entrega dos documentos, à visita do corretor.
Cada passo era um corte simbólico que separava o meu passado da vida que estava decidida a construir. Quando o processo foi concluído, não olhei para trás ao fechar a porta da casa pela última vez. Não havia mais nada ali para mim, e isso não doía, era libertação. Com minha parte do valor depositada, aluguei um pequeno apartamento em outra cidade, simples e iluminado. No primeiro dia ali, sentei no chão da sala vazia, olhando para as paredes brancas que me cercavam. Aquele lugar não carregava história alguma, não tinha fotos da irmã no centro, não tinha ecos de discussões sussurradas, não tinha lembranças de exclusão. Tinha só o que eu sempre precisei, um começo. Iniciei a faculdade semanas depois. Trabalhava meio período e estudava com a dedicação de quem sempre aprendeu a lutar em silêncio. Conheci pessoas que me ouviam, que perguntavam sobre meus sonhos, que não me tratavam como sombra. Pela primeira vez, senti que poderia existir sem pedir desculpas. Quanto à minha família, cada um seguiu seu destino inevitável. Meu pai, confrontado com os próprios erros, passou a procurar terapia. Foi minha tia quem comentou isso, entre surpresas e comentários sobre como ele finalmente reconhecia que tinha criado duas filhas em mundos diferentes. Minha mãe, segundo soube, começou a tentar reparar velhas relações com parentes que também havia afastado ao longo dos anos. Talvez a perda do controle sobre mim tenha mostrado a ela a fragilidade do império emocional que sempre manteve. Márcia continuou vivendo na cidade, mas o brilho que sempre carregou não parecia tão forte. Ela tentou algumas vezes mandar mensagens frias, sem pedido explícito de desculpas, apenas tentando manter contato. Eu respondi com cordialidade, mas sem abrir portas que eu não estava pronta para reabrir, e talvez nunca estivesse. Eu não procurava vingança. Procurava paz. E encontrei. Hoje, quando olho para trás, entendo que herança nenhuma valeria mais do que o que conquistei naquele dia, a consciência de que eu nunca precisei da validação deles para existir inteira. A casa, o dinheiro, os papéis, tudo isso foi apenas consequência. O verdadeiro legado que recebi foi a coragem de romper com um destino que não escolhi. E, enquanto observo a cidade pela janela do meu apartamento, com o sol da tarde iluminando o quarto simples que agora é meu lar, sinto algo que nunca senti naquela casa em que cresci: pertencimento. O futuro finalmente me pertence. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!